20 agora. Bom, bom dia a todos, os 20 que agora estão, né? Na hora que eu dei bom dia tinha só 10, agora já estamos com 21. Quem já tiver com a apostila, pegue ela, por favor. A gente vai dar continuidade. Eu não posso enrolar muito, senão não dá tempo. Vamos começar fazendo chamada rapidinho. E aí depois, se alguém entrar, me avisa para eu acrescentar. Se preparem aí, terceiro A, o diário está abrindo. Para eu responder. Deixa eu ir apagando aqui. Essa aqui é aula gravada. Vamos apagar. Vinte e cinco agora. Bom dia para quem está chegando agora. Vamos lá, terceiro A. Abriu aqui a planilha. Terceiro A. Essa é a quarta aula remota do bimestre. Segunda semana, quarta aula. Ana Clara de Camilo. Presente. Ana Paula de Melo. Presente. Beatriz Cassandro. Presente. E Beatriz Mariane. Beatriz Mariane, não. Bruno Aldaves. Carol Barral. Caroline Carvalho. Dara Oliveira. Fabrício Donzel. Oi. Fernanda Fantinelli. Eu. Gabriel Nascimento. Giovana Luz. Júlia Luara. Eu, pro. Guilherme Spadim. Amigos do Guilherme, eu estou muito preocupado com o Guilherme, hein? Olha só, 2 semanas ele não participou de absolutamente nada nessas 2 semanas. Não entregou trabalho, não assistiu nenhuma das 4 aulas. Esse é o sexto, né? Sexto ponto já, né? Sexto ponto, que são 4 aulas e 2 trabalhos. Já é o 6º ponto. Gustavo da Costa Viana. Presente. Okay. Henrique Rodrigues de Amorim. Presente, professor. Okay. Caio Henrique. Caio? Não. Laís de Souza Borges. Laís? Não. Leonardo Miranda. Leonardo, não. Lucas Antônio Pescaroli. Presente. E Luiz Henrique Xavier. Presente. Ok. Luiz César de Camilo. Presente. Beleza. Mariana Martins. Aqui. E Matheus Alves do Nascimento. Não. Pedro Henrique Souza. Aqui. Beleza. Pietra de Oliveira. Pietra. Sandy Lima dos Santos. Aqui. Ah, legal. Thales Ribeiro Ortiz. Eu. Beleza, Thales. Vitor Raposo. Presente, professor. Beleza. E Jean Paulo. Alguém no terceiro A chegou depois que eu chamei? Ou não respondeu porque está com o microfone zoado? Levanta a mãozinha que eu vejo. A luz. A Luz. Beleza, Giovana Luz. Valeu, Pedro. Deixa eu colocar a presença aqui para Giovana Luz. Então, agora vamos para o terceiro B. Terceiro B. Eu aqui a apostila de vocês, que a gente já vai usá-la. Vamos lá, terceiro B. Apostos. Beatriz Mazzucato. Aqui. Ok. Bianca Lopes. Aqui. Beleza.
David Gabriel. Eduardo Gonçalves, perdão. Não. Ellen Eu. Beatriz. Ah, o Eduardo tá aí. Beleza. Ellen Beatriz. Presente. Beleza. Valeu, os 2 colocados. Fernanda Gonçalves. Fernando Vieira. Mesma situação do Guilherme Espadinha, hein? Avisem ele. Professor. Não tem nada. Oi, diga. A Laís está presente. Do terceiro A. Beleza, Laís terceiro A. Deixa eu já colocar aqui. Laís terceiro A. Ok. Obrigado, Fernanda. Acho que foi a Fernanda que falou, né? Não estou olhando, mas pela voz eu acho que foi a Fernanda. Beleza. Não, é Então, Mariana. Fernanda é a Mariana. Perdão, Mariana. Perdão. Já coloquei, Mariana. Obrigadão. O Fernando está na mesma situação do Guilherme, hein? Sem nada entregue até agora. Avisem ele, por favor. Felipe Barcelos. Gabriela Cristina. Giovana Montezelo. Presente. Beleza. Gustavo Henrique Ferreira. Eu. Beleza. Gustavo Takeuchi. Presente. Ellen Farias. Com Vitor Lopes. Letícia Oliveira. João Vitor e a Letícia também. Nada me entregaram até agora. Lohane Michele. Luana Rodrigues Cândido. Luana Rodrigues. Quer abrir o microfone, mas será que é ela que quer abrir o microfone? Vou continuar, depois eu vejo. Marcela Guimarães. Presente. Matheus de Araújo Rodrigues. Matheus Ferreira. Monique. Presente. Ei Murilo. Presente. Otávio. Pedro Antônio. Thiago Costa. Vinícius Takeuchi. Presente. A Yasmin Gabriele. E a Luana Teixeira. Professor, Oi, diga. Beatriz Mariane também está presente. Na hora que você chamou, minha internet caiu. Tá bom, tudo bem. Eu coloco já, Beatriz. Vou fazer uma contagem Ô, aqui. Flávio, Oi. você me Gabriela. escutou? É porque bem Não, na não. hora... Obrigado. Ah, tá. É porque a Bianca me avisou, aí eu fiquei, tá. Coloquei Mas eu tô agora. aqui. Tranquilo. Beleza, coloquei agora. Ó, terceiro B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, terceiro B. Terceiro A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 com a Beatriz Mariane. Meu Deus, 19 mais 13. Quem? O Caio? Eu, Caio. Caio, então é 20 mais 13. Isso. 20 A Barral 13, também, professor. 33. Com a Barral, 34. Temos 34 na aula? Temos 35. Quem aí? Professor, você anotou a Marcela? Marcela, anotei. A Marcela está anotada. Ah, tá. Marcela tá. Obrigada. É a Pietra, professor. A Pietra. Ó, tá faltando mais um, porque eu coloquei presença para a Lorraine, porque ela tá com atestado. Então tá faltando mais um fora a Pietra. Que eu contei com a Lorraine e ela não tá na aula. Tá faltando mais um. Se alguém descobrir quem é, por favor, daqui a pouco me avisa. Vamos lá, senão a gente vai ficar sem tempo. Estou passando os nomes aqui só para ver se eu vejo. Eu acho que é o Thiago, né? O Thiago acho que não respondeu. Thiago Costa. Oi, sou eu. É você, Thiago. Não é você que estava faltando. Pronto, agora tá tudo certinho. Era o Thiago que estava faltando. Minha memória está boa. Agora tem 36, eu não sei se está certo ou errado. Se alguém entrar, vai me avisando, tá? Por favor. Não.
Ô, Flávio, é que Aqui você tá com 2, né? eu tenho 2. Ah, tudo bem. Tranquilo, Thiago. Resolvi. Vamos lá, para a gente não ficar sem tempo. Ó, eu peço que agora vocês me ajudem, principalmente quem já assistiu às aulas dessa semana, né? Quem assistiu a aula 5, a aula 6 e a 7, né, que foi no Teams, me ajuda a lembrar o que a gente tem que fazer, o que já foi, o que eu pedi para fazer. Então, olha só, na nossa apostila, a gente começou, a nossa apostila falou de corrente elétrica, vimos as fórmulas de corrente elétrica, o Q sobre ΔT, e também que a corrente, ela pode ser, né, a área pode ser proporcional a alguma coisa da fórmula de corrente, dependendo de como o gráfico der para a gente, né, essa área do gráfico. Se é um gráfico de I por T, a gente vai achar a carga. Se é um gráfico de carga por tempo, a gente vai achar a corrente. Então, depende do que estiver no gráfico, a gente também pode achar pelo gráfico. Conversamos sobre a corrente elétrica contínua e alternada, que foi a pesquisa da semana passada. Expliquei para vocês sobre os efeitos da corrente, né, que pode ser o fisiológico, o térmico, o luminoso, o magnético. E aí nós fizemos os exercícios da página 10 e 11. Alguns foram feitos no Teams e alguns foram feitos na aula gravada. Então, estão todos feitos da página 10 e 11, do 1 ao 7. Concordam comigo? Sim? E aí, sim, professor. O último daí do 7 é o da Unesp, né? Isso, o último 7 é o da Unesp, isso mesmo. Beleza. Professor. Oi, diga, pode falar. Eu acho que a Fernanda Zufo entrou na sala, mas... Fernanda Zufo. Ela tá sem fone. Beleza, já vou colocar aqui então para Fernanda Zufo. Obrigado, Gustavo. Deixa eu colocar. Aqui, achei. Fernanda Zufo. Valeu, tá colocado. Entrou mesmo, estamos com 38 agora, se foi mais alguém. Quem foi mais, me avisa, hein? Aí nós chegamos na página 12. Aí na página 12 a gente começou a falar das resistências, né? Juntos, nós vimos a resistência elétrica. E aí foi introduzido para vocês o que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm foi falado para vocês, e aí eu falei sobre o URI, falei do resistor ômico e do resistor não ômico, e aí, agora que eu quero que vocês me ajudem. E aí, na página 16, nós fizemos. Já está feito, ó. Quem já assistiu às aulas gravadas e a aula de terça, me ajuda. Já está feito o 1, o 2 e o 3, eu acho que eu pedi para vocês terminarem. É isso, sim ou não? Isso. Sim, beleza. Então, o 3, a alternativa A, eu tinha feito a primeira linha da tabela com vocês e a resistência tinha dado 2 ohms. Aí eu pedi para vocês terminarem a alternativa A. Quanto que deu a resistência da segunda linha? Quem pode me falar? 2 também. 2 também. Então eu vou colocando aqui, ó, na lousa. Então, essa aqui é a página 16. Depois eu tiro uma foto completa e mando para o Pedro, mas eu acho que, se vocês fixarem, acho que até dá para ver, hein? Depois tem aqui, ó. Então, exercício 3, a resistência na primeira linha deu 2 ohms. A resistência na segunda linha vai ficar 12 igual a R vezes 6. Então, o R vai ficar 12 dividido por 6, 2 ohms. Na terceira linha, quanto que deu a terceira linha? 14 dividido por 7, 2 ohms. Na quarta linha, 16 dividido por 8. Deu tudo 2, eu acho. Tudo 2, perfeito. Tudo 2. E aí, 18 dividido por 9 deu tudo 2 ohms. Então, essa era a alternativa A, tá? Completem aí, eu sei que não tem espaço. Se quiser completar no caderno, né? Completa no caderno. Aí, na alternativa B, nossa, que bem horroroso. Nossa, pior do que já é o costume da minha lista. Deixa eu colocar melhor aqui. Aí, na alternativa B, ele pergunta assim: pelos resultados obtidos, conclui-se que, para as correntes variando de 5 a 9, o resistor é ômico ou não ômico? Quem pode me falar? Ômico, Hein? professor. Ômico. Por que é ômico? Porque o R não muda. Perfeito. Porque a resistência, ela é constante, ela não muda. Perfeito. Escrevi aqui, tá? Ótima resposta. Valeu.
Aí na alternativa C, quando esse resistor recebe energia elétrica, ele a transforma em qual tipo de energia? Ele falou aqui o que era, que aparelho que era? Não, né? Não, mas dá pra gente tentar pensar. Que tipo de energia que ele vai... Pode falar. Térmica, né? Ele sempre transforma em energia térmica o resistor. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito. Energia térmica. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, com isso, a gente termina a 3. Alguém ficou com dúvida na 3? Eu não vou tirar a foto agora, depois eu tiro uma foto com a lousa mais completa, com mais exercícios, tá bom? Então, se ninguém ficou com dúvida na 3, passamos pela 3. E deixa eu dar uma olhadinha aqui na 4. Dá pra gente pensar na 4, que é uma questão do Enem juntos. Essa acho que ninguém tentou ler antes, né? Então vamos fazer juntos agora a questão 4. Ela fala o seguinte para vocês, ó. Ela é grande, mas eu vou tentar resumir. Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista super interessante que descreve hábitos de um morador de Barcelona, Espanha, relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o ambiente. O Enem aqui, ele foi muito sacana nesse ano, porque Flávio, quando eu estou fazendo prova, eu tenho o costume de já ir direto na pergunta antes de ler o texto. Se eu vou direto na pergunta, eu percebo que, olha só, com relação ao trecho 1, supondo a existência de um chuveiro elétrico, pode-se afirmar que só me interessa o trecho 1. Então, se eu vou direto na pergunta, eu não preciso ler o trecho 2 e o trecho 3. Então, eu vou ler o trecho 1. Apenas num banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água que depois terá de ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 kWh, cerca de 1,3 milhão de calorias. E para gerar essa energia, foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira. Então, com relação a esse trecho, alternativa A. A energia usada para aquecer o chuveiro é de origem química? Não. Alternativa B. A energia elétrica é transformada no chuveiro em energia mecânica e, posteriormente, em energia térmica. Ela não é transformada em energia mecânica dentro do chuveiro. Está errado. Alternativa C. O aquecimento da água deve-se à resistência do chuveiro. Sim, até aí sim. Onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Perfeito. A questão 4, alternativa C. Na D, ele fala que a energia térmica consumida nesse banho é transformada em energia elétrica. Não, é o contrário. E a alternativa E está errada porque ele fala que a geração de energia perturba o ambiente, podendo-se concluir que sua fonte é algum derivado do petróleo. Nada a ver, né? Não tem nada a ver com petróleo, a geração de energia elétrica nesse caso aqui, desse trecho 1. Tá bom? Alternativa C. Alguém ficou com dúvida? Professor, Diga sim. a 4 é C, né? A 4 é C. Foi o que falei C. Quem está falando comigo? Eu não entendi. É o Gustavo. Quem? Não, é só uma pergunta mesmo. Sim. É a C. Perfeito, é a C. É a única que está Obrigado. correta. Tá bom. Fechou, valeu. Ó, 2 alunos entraram aí. Quem entrou agora? Quer me falar para eu colocar presença? Eu. Eu quem? Dara. Vamos lá, Dara. Deixa eu colocar. Beleza. E eu, Ellen. E eu, Ellen Farias. Ellen Farias. Muito bem, Ellen Farias. Estava até estranhando, porque eu te respondi lá de cedo e você já estava acordada. Achei que você estava cabulando essa aula magnífica. Tá nada, que o link tá todo bagunçado. Eu nunca sei que aula que é. Então, eu também me perdi. Eu falei isso no começo, eu também me perdi. Eu não sabia qual era o horário. Concordo com você. Alguém mais tinha me chamado? Quem era? Você colocou meu nome? Falei o quê? Desculpa, não ouvi. Cortou. Você me colocou presença? Marcos Ferreira. Ixi, tá cortando. Eu acho que é problema no microfone, hein? Quem tá falando tá cortando. Vamos tentar de novo. Vai lá. Manda ver. O que a gente tá Diga, vendo Dara. agora? Ó, O que a gente tá Dara, vendo a gente agora? tá na página... Dara, eu terminei o exercício 3 da página 16, que eu tinha pedido para vocês tentarem, e eu fiz o 4 da página 17. Vou até colocar aqui, ó. Agora, ó, na página 17, eu fiz o exercício número 4, que deu a alternativa C.
Algum menino está tentando falar, uma voz masculina, mas eu não sei quem é e eu não estou conseguindo entender. Flávio, Quer tentar de novo? É o Diga. Matheus. É o Matheus. Ah, é o Matheus Ferreira? Isso, Matheus. Ele quer falar que ele chegou para eu colocar presença, é isso, né? Isso. Beleza. Coloquei. Obrigado, Gabi. Seu microfone, Matheus, não sei se estava falhando para mim, mas eu não estava conseguindo ouvir. Coloquei, Matheus. Perfeito. Gabi, obrigado. Agora, para fazer o 5, a gente precisa de uma outra explicação. Não dá para a gente fazer o 5 sem uma outra explicação. E essa explicação é uma coisa que não está lá na aula gravada, que eu deixei para fazer aqui com vocês no Teams. Então, quem tiver com a apostila, eu peço que vocês voltem para a página 14. Por quê? Porque são leis de Ohm. Não é uma única lei. Não é só o URI. São leis de Ohm. O URI é quando a gente estiver mexendo com a BDP, com a corrente, com a resistência. Mas pode aparecer um outro caso, terceiro A e terceiro B. Quando a gente estiver trabalhando só a questão do condutor, que seria o fio. Geralmente um fio de cobre. Quando eu estou trabalhando só com o condutor, eu posso pensar no seguinte, quem gosta mais de elétrica, quem já mexeu com elétrica, sabe que existe um tamanho certo para determinado fio. Por exemplo, o fio do 220 que vai para o chuveiro da sua casa, ele deve ser um pouquinho mais grosso. Para ele aguentar a quantidade de corrente elétrica, a quantidade de elétrons que vão estar passando ali por ele. A fiação que chega até o seu micro-ondas é diferente da fiação que chega, por exemplo, só para uma televisão. Ela tem que ter um tamanho diferente. Então, quando eu vou até um depósito, até uma Professor. loja de... Oi, diga, Thales, manda ver. A Carol entrou. Beleza, vou colocar a Carol aqui também já, Colocado, Thales, colocado. Quando você vai até uma casa de material para construção, elétrico, ou num depósito do seu bairro, você vai chegar lá nele e vai falar assim, olha, eu preciso de determinada quantidade de fio. Aí ele vai te perguntar, mas qual o tamanho? E aí você tem que saber responder. Você precisa de um fio para fazer uma extensão, para ligar uma lâmpada? Você precisa de um fio para ligar um ferro de passar? Então, são fios de tamanho diferente. E para isso, o Ohm, ele começou a fazer esse tipo de estudo, e aí ele chegou na sua segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm, ela vai calcular a resistência que aquele fio tem para determinada passagem de corrente, dependendo do tamanho, da espessura e do material que ele é feito. A segunda lei de Ohm, ela aparece para vocês em fórmula, na página 15. Então, eu vou fazer um traço aqui. Então, na página 15, aparece para vocês em fórmula a segunda lei de Ohm, que é essa daqui, Resistência elétrica é igual a ρ, que é a resistividade, que depende do material, vezes o comprimento, que é o tamanho dele, o comprimento na horizontal, o tamanho dele, dividido pela espessura, que é a nossa área, é a área. Agora já estou falando se aquele fio cilíndrico ele é mais gordinho ou mais magrinho, que é aí que o rapaz que vai te vender o fio, é aí que ele vai te fazer a pergunta. Você quer qual tamanho? É através disso que você vai perceber se você está levando um fio grande ou um fio pequeno no tamanho do cilindro. Essa fórmula... Oi, diga, Fabrício, pode falar. Pode falar. Estou te ouvindo. Eu imagino que às vezes a gente tem que calcular. Não tá indo? Eu tô falando. Oi. Não tá indo. Só fala não tá indo. O microfone falhou no começo. Tenta repetir de novo. Fabrício, tenta de novo. Internet ruim, deixa pra lá. Agora tá indo. Pode falar, tá indo. Deixa. Deixa? Ô, Flávio. Oi, diga, Gabi. Não, deixa. A internet do Fabrício, ela tá lenta, e aí tá... Fala, Gabi, pode falar. Então, eu tô vendo umas videoaulas e aí eu aprendi sobre a segunda lei, que fica mais fácil pensar que a segunda lei de Ohm
é a lei da equação do fabricante, porque envolve materiais, digamos assim. Então, é legal Perfeito. pensar que a primeira não envolve nada de fabricante, a segunda sim. Sim, perfeito, perfeito. A primeira lei, ela vem mais para a prática, né? Do eletricista, quando ele vai montar aquilo ali. Então, ela é na prática. Perfeito o que a Gabi falou. E a segunda lei já não. A segunda lei vai falar mesmo realmente do fabricante. Então, o fabricante, quando ele vai pensar em algum circuito já montado para vocês, ela vem ali dentro, a segunda lei. Ela está lá dentro, já está montada, tá? Porque, por exemplo, quando eu vou comprar o fio, eu não preciso ficar fazendo conta da segunda lei, né? O fabricante do fio, ele já deixou aquele fio pronto na especificação quando ele fez, né? Ele sim teve que mexer na segunda lei. Perfeito. E existe uma frase aqui, ó, porque eu não vou ficar falando toda hora a segunda lei de Ohm. A frase é, ó, R é resistência, Rho resisttividade, comprimento e área. Então, isso aqui é a rola. Então, a gente tem o URI e a rola. Agora, na aula, nós iremos usar a rola. Os exercícios da segunda lei, a gente vai usar agora para fazer essas contas. Isso na aula fica mais engraçado. Online não tem graça, se vocês não abrirem o microfone para dar risada, tentei ser engraçado. As unidades de medida são as normais, tá? Metro quadrado, metro, a resisttividade é que vai mandar, porque ela que é a nossa constante. Beleza, explicado então o que é a segunda lei, agora vamos colocar isso na prática, nos exercícios, vamos voltar para a página 17. Vocês estão vendo a segunda lei aqui, né? Estou com a cabeça na frente, mas dá para ver. Aí. Então, voltando. Acho que é o Vitor Raposo que mandou uma mensagem aqui para você, não foi, Vitor? Nem vou ler a mensagem, nem vou ler. Ó. Usar a rola, meu Deus. Agora foi ainda bem que vocês estão sozinhos aí, ó. Seguinte, agora vamos colocar então, vamos usar a rola no exercício 5 da página 17, tá bom? E vamos usar ela online. Presta atenção o que significa cada coisa, o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Exercício da Universidade Federal do Paraná. Um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de notificação, deve levar em conta vários fatores de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando um trecho da fiação, pensa no que a Gabriela falou. Então, isso daqui é uma lei então, do fabricante. Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, avalie a seguinte afirmativa. Quanto maior for o fio do condutor, menor será a sua resistência. Se eu aumentar o tamanho aqui, vai diminuir a resistência? Errado, porque se eu aumento aqui é diretamente proporcional. Eu aumento esse. Diga, pode falar? Não, deixa, a internet não vai deixar, então... Se você quiser mandar pelo WhatsApp, tá aberto o WhatsApp web, Fabrício, eu vou... Mas escreve, né? Não vai dar para ouvir. Escreve que ele já aparece a notificação aqui na tela, eu já leio na hora, tá bom? Então a 1 tá errada. Okay. Porque se eu aumentar aqui, eu vou aumentar aqui também. Então a 1 tá errada. Segunda, quanto mais fino for o fio do condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. Essa afirmação está correta. Se vocês... vou dar um exemplo pessoal. Ontem eu estava mexendo com um fio aqui, que leva para o painel da estante, eu estava mexendo no fio que eu achei que ele não estava legal. Sabe quando a gente não tem o que fazer, a gente começa a mexer no que está certo. Aí eu comecei a mexer. O fio é fino, porque é um fio de uma tomada só. E na hora que você segura o fio, você sente que aquele fio ele está mais quente. Quando qualquer equipamento elétrico perde energia em forma de calor, você sente esse calor na mão. Se você colocar a mão atrás do tubo da sua TV, mesmo que ela for uma TV fininha, você vai sentir o calor ali. Por isso que antigamente as geladeiras tinham aquelas grades de ferro e as pessoas usavam para secar a cueca e a calcinha lá atrás, né? Porque perdia energia em forma de calor, certo? Então a 2 está correta. Quanto mais fino for o fio, maior vai ser a perda de energia em forma de calor, tá bom? A 2 está correta. A 3, quanto mais fino for o fio do condutor, maior será a sua resisttividade. Errado. A resisttividade é de acordo com o material. Cobre,
alumínio, que mais que eu posso falar? Latão. Então, a resistividade não tem a ver com o tamanho do fio, tem a ver com o material. Então, a 3 está correta, a 3 está errada. A única correta é a 2. Então, a alternativa B de bola. Tá bom? Alternativa B. Vamos colocar aqui. Exercício 5. Alternativa B. Perguntas? Chegou a hora da foto. Para eu poder apagar. Se tiver pergunta, tenta fazer aí, hein? Aproveita que eu vou tirando a foto. Deixa eu achar o Pedro aqui. Deixa eu achar o Pedro para mandar para ele. Estão entendendo, então? Porque isso foi bem teórico, né? Essa daí. Estou tirando aqui. O Pedro já manda nos grupos. Pronto. Feito. Bom, seguindo, vocês vão perceber que temos o exercício 6. O exercício 6, nós temos uma tabela. E aí a gente vai ter que completar essa tabela. Só que eu vou apagar aqui, porque eu vou colocar a tabela aqui também. Vou colocar a rola do lado da tabela, para a gente ir olhando a rola e completando a tabela. Vamos lá. Também que não tem ninguém me ouvindo aqui também, aqui em casa. Eles estão tudo em aula. Ufa. Eles estão tudo em aula na parte de cima. A sua mulher escutando você falando rola 100 mil vezes. Fico imaginando. Aproveita para dar uma caída. Daqui a pouco ela vem. Então, vocês sabem que teve um dia, foi antes das férias, teve um dia que ela pegou e perguntou o seguinte, ela estava escutando, acho que uma aula gravada que eu estava gravando, dela falou assim, você é idiota assim sempre ou só porque eu estou escutando? Aí eu falei, não, eu sou idiota assim sempre, né? Mas agora ela não está me ouvindo, porque ela está dando o Marcos na aula dele lá, porque é primeiro ano, ela tem que ficar ajudando ele. Então ela não está me ouvindo nesse momento, eu acho. Tomara que ela não esteja ouvindo. Ó, a tabela está assim, né? Ó. A tabela está assim, aqui a gente tem 3 linhas, né? Ô, Flávio. Oi, diga, Thiago. Eu só queria perguntar, o que vale o P na fórmula? O Rho. É a resistividade de cada material, Thiago. Então, esse Rho, ele pode ser o Rho do cobre, ele pode ser o Rho do latão, do alumínio, é a resistividade do material. Aí depende, né? É isso, depende do material. É específico do material. Por isso, Thiago, que a afirmativa 3 estava errada. Porque o Rho é do material, não depende de mais nada, é só do material. Tá bom? Sim. Olha só. Ó, completei aqui, coloquei a tabela, não vou ficar escrevendo aqui pra gente não perder mais tempo. O que está escrito aí nessa segunda divisão, né? Mas eu coloquei aqui a tabela para vocês. E aqui tem coisas escritas e aqui a gente vai completar. E a rola está do lado para a gente olhar e completar. Porque a pergunta é a seguinte. Um estudante tem em mãos... O que será que ele tem em mãos, hein? Um resistor ôhmico de resistência R, resistividade Rho, área A e comprimento L. Então ele está com a rola na mão. Nesse caso, é o que o exercício está falando. Ele resolve estruturar uma tabela com previsões do que seria necessário para fazer... Eu vou tomar água, senão eu não consigo. Meu Deus. Mano, o que tá se tornando essa aula, velho? O Pedro gostou da rola do Flávio, hein, velho? Tá acontecendo. Desculpa, professor. Tô quase chorando aqui também, mas O Luiz gostou da rola do Flávio, mano. O Luiz tá gostando? Ô, Flávio, tá gravando essa aula? Meu Deus do céu. Ele tá mandando mensagem todo feliz aqui, ó. O Luiz tá mandando mensagem que eu todo tô de feliz fone, aqui. bro. Olha só. Todo mundo olhando a rola do Flávio, velho. A aula tá sendo A cada gravada. 10 palavras, 10 são rolas. Olha, eu tô com medo, porque quero até olhar aqui para ver quem tá na aula, porque a aula tá sendo gravada, e mexe agora, a coordenadora e a diretora, elas assistem. Meu Deus. Dá nada. Meu Deus. Espero que elas não assistam essa. Voltando aqui, eu sei que tem gente que a segunda, sempre, todo ano isso acontece. A segunda lei de Ohm, alguns alunos não erram nunca, eles aprendem como se fosse uma coisa maravilhosa. É impressionante como a segunda lei, alguns alunos conseguem compreender perfeitamente. O Luiz vai gostar dessa daí.
Luiz, hein? Isso aí é Pronto, parei de chorar, agora eu vou continuar, não estou mais dando risada, eu vou ficar sério novamente. Então, o aluno resolve estruturar uma tabela com previsões do que seria necessário para fazer triplicar a resistência, o R, ou reduzir a resistência pela metade. Então, vamos lá. Complete a tabela adequadamente. O que eu tenho que fazer com o Rho para triplicar a resistência? O que eu tenho que fazer com este para esse aqui aumentar 3 vezes? Eles estão na mesma linha. Eles são diretamente proporcionais. Então, se eu quero triplicar o R, eu vou triplicar o Rho. Então, você vai colocar assim, 3 vezes Rho. Tá bom? Dúvida quanto a isso? Eu não mexo com L, não mexo com A. Se eu multiplico isso por 3, aqui também multiplica em 3. Tudo bem? Ok? Depois, Professor. então aqui... Oi, diga. O Matheus de Araújo tá na aula aí. Boa, Eduardo, boa. Deixa eu colocar aqui o Matheus de Araújo. Matheus de Araújo, presença. Começou a falar da segunda lei de Ohm, Matheus Araújo apareceu aí, ó. Muito bem, Matheus. Ninguém quer perder a rola aqui, né? Vamos entender ela direitinho. Agora, se todo mundo entendeu aqui a primeira parte, se eu quero achar 3 vezes o valor do R, o que eu tenho que fazer com a área que está no denominador? O que eu tenho que fazer com a área? Dividir por 3. Muito bem, perfeito. Dividir por 3. Então, se eu quero achar isso aqui, se eu quero 3 vezes a resistência e a área está no denominador, eu divido ela por 3 para poder aumentar o R. Perfeito. E o que eu vou fazer com o comprimento? A mesma coisa que eu fiz com o Rho. Multiplico por 3. Dúvida na primeira parte? Tá tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, agora eu tenho que dividir por 2 a resistência. Se eu tenho que dividir por 2 a resistência, o que eu vou fazer com a minha resistividade? Dividir também por 2. Então, ela também fica dividida por 2. O que eu vou ter que fazer, então, com o comprimento? Dividir o comprimento também por 2, né? Aqui eu coloquei minúsculo, aqui maiúsculo, mas tanto faz, tá? Eu percebi isso agora, tanto faz. E a área que está no denominador? Se eu vou dividir a resistência por 2, a área vai ser? Multiplicada por 2. Perfeito. Muito bom. Vocês me ajudaram. O exercício foi teórico e vocês conseguiram compreender direitinho. Eu vou apagar aqui a rola para a gente fazer o 7. E aí eu tiro uma foto completa e mando para o Pedro. O 7 vai ter que usar a fórmula, tá? Vai ter que fazer na fórmula. 10h40. Vamos lá, 10 minutos para o 7. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura. Que figura? Tem na outra página tem uma figura. Representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento. Vamos ter que anotar esse valor aí, comprimento. Então, ele está falando do L, né? Então, L é igual a meio nanômetro. Então, é meio vezes 10 elevado a menos 9 metros. Anotei. A seção transversal de um átomo de cobre é o A. O A vale 0,05 nanômetros. Então, é 10 a menos 9 metros quadrados, porque a gente está falando de área. E a resistividade é 17 ohms vezes nanômetro. Ok. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Vamos ver se ele vai conseguir introduzir aí. Como que ele vai fazer? Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de... Para ele saber se ele vai conseguir introduzir, ele precisa achar a resistência elétrica. Então, para isso, ele vai ter que usar a rola, para saber se ele vai conseguir introduzir direito aqui o fio. Então, o R vai ser igual a 17 vezes...
Meu Deus, o que, Thiago? O que você tá falando? Você aí que tá. Ué, é um exercício, não é culpa minha. Não é culpa minha, é um exercício, ó. 17 vezes 0,5 vezes Espero 10 que- a menos Chega alguma coisa. Não é culpa minha, cara. Dividido pelo A, que é 0,05 vezes 10 a menos 9. Vamos cortar, ó. Corta, né? Porque eles são iguais. Posso cortar. Então vai ficar 17 vezes meio. Quanto que é 17 vezes meio? Dá para fazer uma simplificação doida aqui também, ó, mas é melhor não. 17 vezes meio é metade de 17. Vai ser 8,5, né? 8,5. 8,5, perfeito. Agora dividam para mim quanto que é 8,5 dividido por 0,05. Vai dar um valor maior, né? Vai dar um valor grandão. Quanto que é? 8,5 dividido por 0,05. Não é a alternativa B, certeza. Nem a A. 170. 170 ons. Eu sabia que não era A, porque tem o N aí do lado do A, né? E o N é nano, não é nano. Nano a gente cortou. 170 ons. Feito. Alternativa E. De estranho. Vou mandar a foto pro Pedro. Estranho mesmo. Vou mandar a foto pro Pedro aqui, caso vocês não estejam conseguindo ver direito a lousa. O que você vai mandar pra mim? Vou mandar a foto, Pedro. A foto. Cuidado. Você viu que ele já ficou animado, né? Não, não nada não, pô. Tá fazendo O barulho Pedro, aqui na cabeça. opa! Isso. Aí, de repente, toca a campainha. Correio. Chegou a encomenda aí, Pedro. Tá aí com você, ó. Ainda bem que vocês estão rindo sozinho aí, ó. Recebi uma mensagem aí que tá alguém dando risada sozinho. Ixi, achei que isso era coisa de Luiz, hein? Ana. Ixi, mano. Essa Ana aí, filho. Nem falar nada. Por isso que eu deixei pro Teams. Vocês acham que eu ia gravar isso sozinho? Não. Eu fiz de propósito. Eu deixei pra aula do Teams explicar a segunda lei. Eu não ia fazer isso sozinho. Eu ia ficar dando risada igual um besta aqui sozinho gravando. Então eu deixei pra fazer isso com vocês. Crianças, o exercício 8, ele é da Unicamp. É um exercício que a alternativa A, a resposta dele tá no gráfico. E a alternativa B vai ter que usar a fórmula. Só que a gente vai, olha só como a alternativa B é complexa. Você vai achar o valor da resistência, igual eu fiz no 7. Aí depois você vai ter que usar o URI para achar o valor do U, com o R que você achou. Eu queria que vocês tentassem esse 8 sozinhos, sem eu estar fazendo agora com vocês. E aí a gente vê ele de novo na terça-feira, tá bom? O que eu tenho que falar para vocês mais? Eu já gravei as aulas, elas estão subindo lá para o YouTube, as aulas. Agora, nesse momento, tem uma aula lá que já está indo para o YouTube. Não precisa assistir agora, porque é só segunda-feira. Mas eu já expliquei potência e energia elétrica e geradores. A prova mensal, porque a semana que vem é a última antes da prova mensal. A prova mensal ela vai até a página 27. Eu não vou colocar receptores, tá? Antes de terminar a aula, caderno de atividades. Vocês já estão capacitados a fazer até o exercício 12. Então, dá para vocês fazerem caderno de atividades do exercício 1 ao 12, tá bom? E eu estou aguardando hoje, se as alunas e os alunos conseguiram fazer as aulas reversas, eu aguardo esse envio aí. Seria bacana se vocês enviassem hoje. Professor. Oi, diga. Diga, Luiz. No Classroom, você não falou quem eram os próximos grupos da aula reversa e também eu não achei nenhuma aula reversa para assistir. Luiz, essa semana eu ainda não publiquei a aula porque eu estava esperando. Eu recebi a da Carol e da Júlia, eu publiquei a semana passada. Eu tô sempre publicando lá no Google Classroom. Eu edito aquele roteiro da semana. Sempre olhem lá, tá? Não sei se eu tinha falado isso, mas eu edito e aí eu coloco um link a mais. Eu coloco o link no YouTube e aí eu faço a edição, tá bom? Aí eu recebi a da Carol e da Júlia, que foi a semana passada. O dessa semana era a Mariana e a Laís. E a semana que vem
é a Ana Paula e o Luiz. Luiz e Ana Paula, termometria. Então eu estou aguardando para publicar essa semana, no roteiro dessa semana, que eu publiquei segunda, né? Aí eu vou editar e vou colocar as aulas da Mariana e da Laís, que é dilatometria. Professor, já tem certeza que é eu, porque eu já. Ana Clara, Professor, acho que Ah, então desculpa. Então é a Ana Clara e o Luiz são os irmãos, perdão. Então é a Ana Clara, é verdade, a Ana Paula já foi recorde de audiência o seu vídeo, Ana Paula. É a Ana Clara, por causa do conteúdo, Ana, lógico. É a Ana Clara e o Luiz César, que vão falar de termometria, tá bom, Luiz? São vocês dois no terceiro A. No terceiro... É até quando? A semana que vem. Final da semana que vem, Luiz. Tá bom? No terceiro B... Terceiro B é mais complicado para mim, porque eu fui idiota e não escrevi o nome das pessoas, como sempre. E aí eu só tenho as letras. Eu acho que eu recebi a da... Acho que foi Monique e Luana. E aí quem tinha que me enviar até hoje, quem era? Aqui tá como T e L. Quem será que era? Que? Qual que é o assunto? Calorimetria. Não, isso eu já enviei. Era eu. Era você, então já foi. Então desculpa, ó. Monique e Luana foi termodinâmica. Verdade. Aí gases foi o Gustavo e a Fernanda, né? Gustavo e a Fernanda, que é o dessa semana, que tinha que me enviar essa semana, que era gases. Não, professor, esse aí é o Guilherme e o Fernando, só que o Guilherme saiu. Ah, e o Fernando ninguém sabe, ninguém viu, né? Por isso que ele não me enviou. E o da próxima semana é hidrostática, que aí acho que é você, né, Gustavo? Aí é o nosso. Você e a Fernanda, que é o da semana que vem, tá bom? E o dessa semana, o terceiro B, eu acho que vai ficar devendo, né? Porque o Fernando ninguém sabe, ninguém viu, e o Guilherme foi embora, que é gases. Aí eu peço para vocês assistirem a aula de gases do terceiro A, para poder... que o terceiro B não vai ter. Ó, o Gustavo e a Fernanda até semana que vem, junto com a Ana e com o Luiz, tá bom? Combinado? Então, aonde que tem que enviar? Pode enviar pelo meu e-mail, Luiz. Ou, acho que é mais fácil, né? Pode enviar pelo meu e-mail, que daí eu baixo ele e subo pro YouTube para gerar um link para colocar para vocês no Google Classroom. Beleza? Combinado? Pesquisa até amanhã, né? Da semana? O dessa semana, se puder enviar até amanhã é bom, porque daí eu já edito lá meu roteiro da semana e coloco lá. Que nem essa aula gravada, ela também vai lá para aquele roteiro que eu publiquei na semana. Aí eu coloco como aula de número 8, tá bom? Crianças, é isso. A aula de hoje foi bem divertida. Espero que também tenha tido conteúdo, vocês tenham conseguido entender as coisas que eu expliquei. Prazer revê-los, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Flávio. Tchau. Valeu, até semana que vem. Agora, se eu conseguisse apertar o botão aqui para parar, o negócio não vai. Agora foi.